Minha gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e nesse momento aqui a gente vai discutir algumas questões importantes e interessantes do ponto de vista constitucional sobre a acumulação de cargos públicos. Tá? Há algumas questões importantes, jurisprudenciais, decisões do STF e do STJ que discutem o tema e a gente vai tentar aprofundar na medida do possível aquilo que é importante sobre o assunto. Tá? Vocês vão ver que há elementos sobre o tema acumulação de cargos públicos que ultrapassam aquele mero conhecimento básico que a gente, pelo senso comum, tem em relação ao tema. Tranquilo? Então vocês vão perceber que a gente tem algumas discussões importantes. Já vou colocar na tela de vocês aí o dispositivo constitucional que fundamenta a acumulação de cargos públicos. Tá? Isso aqui está lá no artigo 37, inciso 16 da nossa Constituição. Então vejam que a gente tem alguns pontos importantes aqui para observarmos sobre o assunto. Olhem só. Vejam só aí o que é que diz o inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então a gente já vê aqui que a Constituição, via de regra, ela proíbe o quê? Ela proíbe a acumulação aqui remunerada. Então, via de regra, você não pode ter dois cargos remunerados, você não pode ter um cargo e uma função, ok? Essa é a regra. Exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Duas informações importantes aqui. Primeiro que a Constituição ela exige, excepcionalmente, se houver acumulação de cargos públicos, que isso impõe aqui a compatibilidade de horários. Então não adianta o sujeito ter dois cargos que a Constituição autoriza a acumular e não ter compatibilidade de horários. Então isso aqui a Constituição exige. E esse inciso 11 aí do artigo 37, que está aparecendo para a gente como referência no texto constitucional, é exatamente o inciso 11 que estabelece o teto remuneratório, tá? Que a gente vai ver no futuro próximo. Tá? Então, duas questões aqui importantes. Percebam que há na tela o seguinte: quais são as hipóteses, desde que haja aqui a compatibilidade de horários e, portanto, o respeito ao teto remuneratório. Primeiro, é possível a acumulação de dois cargos de professor, é o que está aí previsto na linha A, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a linha C aí, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. De toda sorte, o inciso 17 aqui ele complementa, dizendo basicamente o seguinte: olha, a proibição de acumular cargos públicos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e sociedades controladas, direto ou indiretamente pelo poder público. Então, basicamente, toda a administração pública, ela incorre aí nessas proibições de acumulação, de cargos, empregos ou funções públicas remuneradas. Vejam, se a gente parasse por aqui, talvez ficasse muito simples e muito senso comum as hipóteses de acumulação de cargos públicos. Então tá lá, dois cargos de professor, um cargo de professor e outro cargo técnico ou científico, e dois cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde, com obviamente as profissões regulamentadas. Só que ao longo do texto constitucional, pessoal, a gente visualiza outras hipóteses de acumulação de cargos públicos. Então eu já vou voltar na telinha aí para que a gente consiga visualizar. Então, por exemplo, aí no texto que está disposto para vocês, a gente encontra mais algumas hipóteses de acumulação de cargos públicos remunerados. Então, olha só, no artigo 38 do texto constitucional, é um artigo que trata sobre quem é servidor público, de modo ampliativo, lato sensu, por assim dizer, e que ocupa, por exemplo, o que é eleito para ocupar um mandato eletivo. Então, há algumas hipóteses aqui que já eu falo sobre isso. Então, o artigo 38, incisos 1, 2 e 3, estabelece o regramento constitucional de quem é servidor público e é eleito para ocupar um mandato eletivo. Então, olha só, no inciso 3, esse texto constitucional diz para a gente o seguinte, olha só: investido no mandato de vereador
Havendo a compatibilidade de horários, aquele servidor público perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade de horários, né, será aplicada a norma do inciso anterior. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. Olha só, nos incisos anteriores desse artigo 38, inciso 1 e 2, há um regramento mais ou menos que diz o seguinte, olha, imagine que um técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco seja eleito para deputado, né, para ocupar o cargo de deputado estadual, obviamente, no Estado de Pernambuco. O que é que vai acontecer? Ele vai ter que se afastar do cargo público. Ele não vai poder acumular. Se ele é eleito para o cargo de prefeito, ele tem que se afastar do cargo público para, se quiser, ocupar o mandato eletivo. Eleito deputado estadual, eleito deputado federal, eleito senador, não importa, tá? Em todas as hipóteses em que o servidor público ele é eleito, via de regra, para ocupar um mandato eletivo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se afastar. No entanto, no inciso 3 do artigo 38, a Constituição permite uma hipótese em que, mesmo eleito para o mandato eletivo, o servidor poderá acumular, né, o cargo público de origem e o cargo aqui decorrente da eleição, ou seja, o mandato eletivo. E qual hipótese é esta? Exatamente a hipótese de vereador. O que é que a Constituição diz? Olha, havendo compatibilidade de horários, é possível que o servidor público ele acumule o cargo, né, decorrente do mandato eletivo, decorrente da eleição. É muito comum até acontecer, não é? O trabalho das câmaras municipais geralmente ocorre em um expediente, né? Então o servidor vai lá, trabalha no seu cargo público de origem, no seu emprego, na sua função e depois vai lá atuar na Câmara Municipal. Então a Constituição diz, havendo compatibilidade de horários, né, o servidor público poderá exercer a vereança tranquilamente e acumular inclusive as remunerações. E aí a Constituição, você pode perceber aí, que o texto diz, ó, não havendo, então veja que a Constituição impõe a compatibilidade de horários, tá? Então, não havendo aqui a compatibilidade de horários, o texto diz, será aplicada a norma do inciso anterior. Que norma é esta? É a norma que fala sobre o prefeito, né? Que uma vez eleito o servidor público, o prefeito tem que se afastar do cargo público e assumir a prefeitura. E aí a Constituição diz que ele pode optar pela remuneração. Vai que a remuneração do cargo público dele de origem é superior à remuneração do prefeito, né? Então ele pode optar por receber a remuneração do cargo público, mesmo ocupando o mandato de prefeito. E a mesma regra se aplica ao vereador. Se ele é servidor público e não há compatibilidade de horários, ele vai ter que se afastar do cargo para desenvolver as suas atividades enquanto vereador, e ele pode optar pela remuneração. Então não obrigatoriamente ele vai ter que receber a remuneração de vereador. Pode acontecer também da remuneração dele do cargo público de origem ser superior ao mandato ali, à remuneração do vereador. Então ele pode, né, escolher qual remuneração ele vai perceber. Então veja que, via de regra, é possível acumular o cargo público de origem e o cargo de vereador, havendo compatibilidade de horários. Não havendo compatibilidade de horários, ele tem que se afastar do cargo público, ocupa um mandato de vereador e ele poderá optar pela remuneração, se ele vai continuar percebendo a remuneração do cargo de origem ou se ele vai perceber a remuneração do cargo de vereador, tá? É a mesma regra que se aplica ao prefeito. Se o servidor público é eleito prefeito, ele vai se afastar, não tem essa opção de, havendo acumulação de horários, ele se afasta, tá? Repito, a única hipótese de acumulação é no caso de mandato de vereador. Então, se ele é eleito prefeito, ele se afasta e aí ele pode escolher pela remuneração que ele vai receber, tá? Isso aí está disposto no artigo 38 do texto constitucional, que vale a pena depois dar uma lida integralmente no dispositivo, tá? Mas aí a gente volta para a tela, ultrapassada essa questão da acumulação de cargos públicos aqui do vereador, e a gente vê aqui, ó, no artigo 95 e no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, né? Outra hipótese, e no caso aqui da linha D, né? Ainda é um dispositivo extenso que só... Então tá aqui, ó, artigo 28, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, né, que é o dispositivo aqui que trata sobre Ministério Público. E o artigo 95 que trata sobre
o Poder Judiciário. Então veja, nesses dois dispositivos, o que é que a gente encontra? A gente encontra a Constituição Federal autorizando que integrantes da magistratura e integrantes do Ministério Público possam acumular um outro cargo público. E qual cargo? O cargo de magistério. Aqui, ó. Então veja, os juízes gozam das seguintes garantias. Aí tá lá, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, dentre outras, né, prerrogativas, dentre outras garantias. E aí o parágrafo único diz: ao juiz é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. E aqui, ó, mesma regra para o Ministério Público. São aplicadas as seguintes vedações aos integrantes do Ministério Público: exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo o quê? Salvo uma de magistério. Então, tanto ao juiz, tanto ao integrante da magistratura, quanto ao membro do Ministério Público, né, o promotor de justiça no âmbito do Estado, o procurador da República no âmbito do Ministério Público Federal, o promotor do Ministério Público, né, militar da União, o procurador do Trabalho, todos esses que integram as carreiras do Ministério Público e os integrantes das carreiras da magistratura podem acumular um outro cargo público de magistério. Então, por exemplo, a gente tem vários juízes que são professores em universidades públicas, universidades estaduais, universidades federais. Eu tive alguns, inclusive, embora eu tenha estudado originariamente em instituição privada, na Universidade Católica do Estado de Pernambuco. Eu tive professores na Universidade Católica de Pernambuco que são professores na Universidade Federal do Estado e são juízes federais, né? Aliás, professores que são juízes federais, professores na Universidade Federal de Pernambuco, professores que são juízes e são também professores da Universidade Estadual, delegado de polícia que é professor na Universidade Estadual também, tá? Mas isso aí, esse caso do delegado se aplica a outra regra. Mas no caso de juízes e membros do Ministério Público, é possível acumular um outro cargo, desde que seja aqui de magistério. Tranquilo, pessoal? Então, observem que além daqueles cargos lá do inciso 37, né, do artigo 37, inciso 16, há essas outras regras aqui que a gente aplica, tá? Detalhe importante. No caso dos tribunais de contas, né, conselheiros e ministros, há as mesmas prerrogativas, né? Se você observa, por exemplo, o artigo 75 da Constituição, que diz que aos tribunais de contas da União, né, os ministros se aplicam as mesmas prerrogativas dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, e aos conselheiros, por exemplo, né, se aplicam as mesmas regras aos juízes dos tribunais regionais federais. Então se aplica também a regra de acumulação de cargo público. Então o ministro do Tribunal de Contas da União, ele pode acumular um cargo público também de magistério, tá? Então essa é uma interpretação sistemática aqui que a gente pode fazer. Tranquilo? Olha só, sempre surge uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco, que é o seguinte. Geralmente o aluno ou a aluna pensa e reflete um pouco e diz assim: Helder, existem algumas situações em que a gente visualiza, entre aspas, a acumulação de cargos públicos também, fora dessas hipóteses que você citou. Por exemplo, os integrantes do Conselho Nacional de Justiça. Há ministros do STF que são integrantes do Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, o presidente do Supremo, ele é presidente do Conselho Nacional de Justiça, né? Há no CNJ integrantes das mais variadas carreiras da magistratura do Trabalho, magistratura federal, magistratura estadual, né? Há integrantes também no CNJ de membros do Ministério Público. Um integrante do Ministério Público da União, de qualquer das carreiras do Ministério Público da União, e um integrante das carreiras do Ministério Público do Estado, né? Podem integrar o CNJ. Lá no CNMP, há a mesma coisa, Conselho Nacional do Ministério Público. Há vários integrantes no CNMP que são originários das carreiras do Ministério Público. 4 do Ministério Público da União e 3 do Ministério Público dos Estados, por exemplo, né? E há lá também integrantes das carreiras de magistratura. Então veja, e talvez vamos pegar o cenário de eleição agora de 2020. Quem é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral? É o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Edson Fachin também integra
o Tribunal Superior Eleitoral. Então você pode ficar se perguntando, Helder, isso daí também não seria hipótese de acumulação de cargos públicos aqui, fora dessas hipóteses constitucionais? Veja, há duas interpretações aqui possíveis, tá? Há duas interpretações possíveis. A primeira é a seguinte, é que se você volta na tela aí, né? Se você volta na tela, o texto constitucional ele estabelece como regra o seguinte, ó, a acumulação de cargos públicos, ela só pode ocorrer, né, como regra, ok? A acumulação de cargos públicos aqui como regra, para a gente refazer aqui e não ficar confuso, via de regra não se pode acumular cargo público remunerado, exceto nessas hipóteses que a gente acabou de discutir. Agora, seria possível você acumular outro cargo público desde que esse outro cargo não seja remunerado. Tranquilo? Por exemplo, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, ele é professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então ele acumula o cargo de ministro do Supremo com o cargo de professor na Universidade Estadual. O ministro Edson Fachin também, né, é ministro e é professor da Universidade Federal do Paraná, e há vários exemplos aí no Supremo Tribunal Federal. Aí você pergunta, gente, então teria um terceiro cargo? Eles estariam acumulando um terceiro cargo? Né? Tecnicamente não. Por quê? Porque aqui não se trata de uma acumulação remunerada. Os ministros do Supremo que integram o CNJ, que integram o Tribunal Superior Eleitoral, os integrantes da magistratura que integram o CNJ, o CNMP e etc., não acumulam cargo público remunerado. Eles não são remunerados para ocupar esses respectivos cargos. No máximo, eles recebem uma gratificação, mas não é tecnicamente salário, remuneração, né? Contra a prestação pecuniária em razão de acumular um eventual cargo público, tá? Essa é uma possibilidade de interpretação. Eles integram esses outros cargos, mas de forma não remunerada. E uma outra interpretação também é que tecnicamente nem se trataria de cargo, se trataria de uma própria função decorrente do cargo de ministro. Porque se você olha, por exemplo, a composição, né, e o regramento constitucional dos ministros do Supremo, está lá dizendo que eles vão desenvolver atividades, né? A Constituição estabelece isso, que eles podem... O presidente do Supremo é o presidente do CNJ, por exemplo. Então, tecnicamente, isso seria uma função decorrente do cargo propriamente. Então, a remuneração do cargo de ministro, ela já estaria aqui remunerando essa outra função. Então, lembre-se, né? A função, ela faz parte das atribuições de um determinado cargo. Então, essas são as hipóteses. Me parece que a mais cristalina... A interpretação mais clara é dizer, olha, se acumula um outro cargo público, mas de forma não remunerada, tá? Ainda que haja uma gratificação, mas seria aqui de forma não remunerada, tá? Essa é uma boa discussão aqui para a gente travar. Tranquilo? Então vamos voltar aqui na telinha para a gente poder visualizar mais algumas questões interessantes, tá? Olha só, quando a gente percebe aqui esses dispositivos, deixa eu só voltar aqui para a gente poder discutir um pouquinho. Quando a gente olha para esses dispositivos constitucionais e a gente olha o título, né, da Constituição em que esses dispositivos estão inseridos, a gente vai visualizar que eles estão inseridos dentro do tópico da administração pública civil, entre outras palavras, tá? Então, a definição, o destinatário propriamente dessas vedações constitucionais são aqueles que ocupam cargos públicos, empregos públicos, funções, tá? Na administração pública civil. Isso aqui não estaria sendo aplicado aos militares propriamente, né? Então, durante muito tempo se disse, tá, que os militares não poderiam acumular o seu cargo propriamente, né, de militar com um outro cargo público de natureza civil. Isso não seria possível porque o próprio texto constitucional ele não fala sobre isso. Só que olha só, durante muito tempo houve essa discussão, no caso aí dos militares, e aqui especificamente nesse momento aqui para a gente concentrar o debate, nos cargos públicos, a acumulação de cargos públicos para militares, né, das Forças Armadas. Por quê? Veja só, é muito comum a gente visualizar isso, principalmente na região norte do país, que o Exército, principalmente, tem uma atuação muito presente, né, em comunidades ribeirinhas, né, em comunidades indígenas, em comunidades que são afastadas dos grandes centros no norte do país e que o poder público muitas vezes não consegue alcançar como deveria, né?
trazendo educação, trazendo saúde, trazendo, enfim, a estrutura básica para a convivência em sociedade dessas comunidades mais afastadas. E muitas vezes a gente tem o Exército atuando com muita intensidade, trazendo um trabalho humanitário, né, para essas comunidades. E profissionais de saúde, geralmente nas Forças Armadas, vão se vir exatamente, em sua maioria, nessa área do Norte, que é uma área muito mais dependente, que demanda uma atuação mais próxima, né? Então, o Exército, por exemplo, tem o seu quadro de oficiais combatentes e de praças combatentes, né, que são os formados na Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, no Rio de Janeiro. E também os praças, né, que são os sargentos combatentes, que são formados, em sua maioria, em Três Corações, Minas Gerais, mas há outras escolas no país, como no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E esse é o quadro principal, só que é um quadro complementar de profissionais da área de saúde, que se formam em Salvador, os oficiais, né? Tem até concurso específico para isso, né? Para a escola de saúde do Exército, um quadro complementar, uma escola de saúde. E quando se passa nesse concurso, geralmente você vai se vir no norte do país. Qual foi a grande discussão que houve durante muito tempo? Olha, a situação fática, muitas vezes, ela demonstrava o seguinte: às vezes você tinha um militar, né, sei lá, uma tenente, uma médica do Exército que trabalhava em Manaus, por exemplo. E havia lá uma defasagem muito grande de profissionais na área de saúde. Mas essa militar, ela não poderia acumular um outro cargo público em razão exatamente da proibição constitucional. E como não havia um dispositivo expresso falando das Forças Armadas, em muitas situações você até tinha um profissional, né, gabaritado para atuar, mas ele não podia acumular um cargo público exatamente porque a Constituição não autorizava. Depois de muitos debates, né, e da situação fática demandar inclusive isso, há relatos até de uma situação muitas vezes até inconstitucional de gente que atuava em município, que dava plantão, muitas vezes um cargo comissionado, ou prestava um concurso público, mas que não podia exatamente por conta da ausência de uma previsão expressa no texto constitucional autorizando o militar a acumular um cargo público, né? O militar das Forças Armadas. O que aconteceu? Vou colocar na telinha aí para a gente observar, né? Até que em 2014, essa emenda constitucional 77 aqui, ela, de certa forma, promoveu uma singela, né? Muita gente disse que foi uma alteração muito tímida, mas ela promoveu uma alteração no artigo 142 aqui, ó, no parágrafo 3º, no inciso 8 do texto constitucional, e fez menção, né, fez menção à linha C do inciso 16, permitindo expressamente que os militares das Forças Armadas acumule aqui, ó, cargos ou empregos de profissionais da área de saúde. Então veja aí o que diz então o artigo 142, o parágrafo 3º, o inciso 8 desse parágrafo 3º aí. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, inciso tais, ou seja, direitos trabalhistas, e também, ó, o artigo 37, inciso 11, acumulação de cargos públicos, o inciso 13, né, inciso 14, 15, enfim, alguns regramentos específicos, bem como na forma da lei e com prevalência da atividade militar, eu destaquei aí em vermelho, né, o artigo 37, inciso 16, a linha C. Ou seja, o que é que a gente consegue identificar desse dispositivo constitucional aí? A gente passa a identificar que a Constituição autorizou ao militar das Forças Armadas a acumulação de cargos públicos numa hipótese. Qual? Profissional da área de saúde. Então a Constituição autorizou, né, que o cargo, né, do militar, o militar propriamente, ele poderia acumular um outro cargo público se fosse profissional da área de saúde. Ou seja, aquele exemplo que eu acabei de dizer, uma tenente, né, uma médica das Forças Armadas servindo lá em Manaus, ela poderia fazer um concurso para a área de saúde, no caso do município, no caso do estado, no caso até de um outro cargo a nível federal, né? Mas veja, e eu vou voltar até na tela para você observar. Olha isso aqui, ó. Com prevalência da atividade militar. Uma vez eu estava dando uma aula discutindo sobre o assunto e um aluno perguntou: professor, e se o militar for transferido? Como é que fica o cargo público dele lá estadual, né? O cargo de médico no município, médico no estado, médico federal, né? No hospital federal, por exemplo, como é que ficaria? Não ficaria. Porque a própria Constituição ela está dizendo, olha, até é possível, mas tem que prevalecer a atividade militar. Ou seja, se ele é transferido, sai do município, do estado lá,
que ele está atuando, né, que ela está atuando e vai para uma outra região do país, ela não pode dizer que não, ela não pode pedir o cancelamento da transferência porque ela está acumulando um cargo público, né? A transferência ela decorre exatamente no interesse da administração pública militar, de maneira que não cabe, né, falar em... Até é possível você tentar conciliar ali os interesses, tentar manter o mais perto possível daquele vínculo o militar, mas na maioria das vezes as transferências decorrem em razão do interesse da administração pública militar, ou seja, é a atividade militar quem deve prevalecer. Tranquilo? Então até é possível, né, a acumulação, mas a atividade militar é quem vai prevalecer. Olha só, beleza. Você deve estar se perguntando agora, ô Helder, aí o texto constitucional ele é muito claro, porque ele está versando sobre Forças Armadas. Então está tratando aí de Exército, de Marinha e também de Aeronáutica. Agora, e as polícias militares? Né? E o Corpo de Bombeiros Militar nos estados? Porque a gente sabe também que há concursos em estados para carreiras de saúde no âmbito das polícias. Há cargos, por exemplo, de professor, né, em escolas militares, por exemplo. Né? Como é que fica, então, essa acumulação de cargos públicos para policiais militares e bombeiros militares? Veja, essa emenda 77 de 2014 que eu mostrei para vocês aqui, ela não fala de polícia militar. Ela não fala de bombeiro militar. Ela fala especificamente, exclusivamente das Forças Armadas. Houve uma discussão, né, de que aquela emenda tinha sido muito tímida, essa emenda 77, porque se pediu, inclusive, que se permitisse a acumulação de cargos para o militar, inclusive para o cargo de professor também, né, dentre outras reivindicações. Mas para o militar das Forças Armadas, a Constituição autorizou apenas o cargo de profissional na área de saúde. Pois bem, olha só o que aconteceu, depois de muitas discussões também. Né? Houve uma emenda recente aqui, né, do início de 2019, que é essa emenda aqui, ó, 101 de 2019, que ela fez o seguinte, ela acrescentou um parágrafo ao artigo 42 do texto constitucional, que é o que trata sobre militares estaduais, deixando expresso que todo o inciso 16 é aplicado aos militares estaduais. Veja aqui, ó, a redação do dispositivo inserido, né? Artigo 42 da Constituição. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, também, ó, com a prevalência aqui da atividade militar. O que significa dizer o seguinte, que o policial militar, que o bombeiro militar, ele pode acumular cargo público. Ele pode ser ali um médico da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e pode ser um médico do município de Recife. Pode ser um médico federal, por exemplo, que atua em algum hospital federal. Né? Ele pode ser médico, ali no contexto da Polícia Militar e pode ser professor numa universidade federal, por exemplo. Eu conheço casos de coronéis da Polícia Militar do Estado de Pernambuco que são professores na Universidade Federal aqui, né, no Estado de Pernambuco. Por quê? Porque essa emenda de 2019 ela autorizou. Né? Isso daqui, pessoal, talvez essas duas últimas alterações que a gente está visualizando aqui, ela tem uma ligação com uma discussão que houve, inclusive, na Constituinte de 87 e de 88. Porque você pode estar se perguntando, Helder, por que a Constituição ela só autoriza esses cargos aí, que a gente acabou de ver, via de regra, né? Por que só esses cargos se pode acumular se pode acumular? Veja, na época se identificou que esses eram os cargos com maior defasagem de profissionais naquele contexto. Não só isso, né? Mas são cargos extremamente importantes para a sociedade, o cargo de professor, o cargo de médico, né? Profissional da área de saúde, como um todo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, né? Aquele pessoal que trabalha na área de odontologia, enfim, as mais variadas profissões na área de saúde e de educação, e isso eram cargos extremamente defasados naquele contexto. Então se identificou o seguinte, se a gente consegue permitir a acumulação, talvez a gente minimize um pouco esses impactos, né? E quando houve essa discussão também de atribuições ou de permissão para que os militares pudessem acumular esses cargos públicos, houve também um debate nesse sentido. Olha, você tem profissionais extremamente capacitados, né, militares que exercem as profissões de docente na área de saúde, mas que não podem acumular na esfera civil. Então a gente está, de certa forma, impedindo, né, que esses bons profissionais possam também prestar serviços ao público civil.
Então, depois de muitas discussões, né, se acabou permitindo essa acumulação. Mas para sintetizar a ideia, que eu quero que você perceba, tá? Esse artigo 37, ele diz o quê? A acumulação remunerada, ela não é possível, exceto nessas hipóteses aí que a gente acabou de visualizar, ok? Há outros dispositivos constitucionais que permitem a acumulação de cargos públicos. Para o militar das Forças Armadas, é possível aqui a acumulação de profissional na área de saúde, para o militar das Forças Armadas, e para o militar estadual, né, o bombeiro aqui militar mais o policial militar, é possível aqui, né, a acumulação daquelas hipóteses que a gente visualiza lá no artigo 37 da Constituição. Tranquilo? Então é isso que a gente precisa perceber, é isso que é importante a gente discutir na acumulação dos cargos públicos. Então, obrigado pela companhia. Daqui a pouco a gente dá continuidade aos nossos estudos. Até daqui a pouco.